Então leamos a santa palavra do Senhor que diz: se eu cerrar os céus e não houver chuva, ou se ordenar aos gafanhotos que consumam a terra, ou se eu enviar a peste entre o meu povo, e se o meu povo, que se chama pelo meu nome, se humilhar e orar, e buscar a minha face, e se converter dos seus maus caminhos, então eu ouvirei dos céus e perdoarei os seus pecados e sararei a sua terra. E agora estarão abertos meus olhos e atento os meus ouvidos à oração deste lugar. Porque agora escolhi e santifiquei esta casa, para que o meu nome esteja nela perpetuamente, e nela estarão fixos os meus olhos e o meu coração todos os dias. Amém? Então levanta as tuas mãos e fala assim comigo: meu Deus, meu Pai, meu Jesus, fala comigo, Senhor, através da tua palavra. Amém. Amém. Podeis assentar, amada igreja do Senhor, e pode exaltar o Rei da Glória. Palavra de Deus. Palavra de Jesus. Revelação do Espírito Santo para cada coração, para cada vida presente aqui nesta noite. Sabemos, amados irmãos e irmãs, que a palavra de Deus, ela é fiel, ela é verdadeira e digna de toda aceitação. Mas é notório, é fato, que nem todos, no dia de hoje, em pleno século 21, nem todos, nem todas estão aceitando a verdade da palavra de Deus. Mas, bem-aventurado somos nós que aceitamos e vivemos a verdade da palavra de Deus. E é isto que tem agradado a Deus, a nossa devoção à sua palavra. Isso tem agradado a Deus, é a nossa fé em Cristo Jesus. E a palavra de Deus revelada para mim, e a palavra de Deus revelada para nós nesta noite, está em 2 Crônicas 7, e versículo 13 adiante, que diz: se eu cerrar os céus e não houver chuva, ou se eu ordenar aos gafanhotos que consumam a terra, ou se eu enviar peste entre o meu povo. Está vendo? Deus, irmãos, Deus é o único que tem poder nos céus e na terra. Deus é o único que tem poder de curar,
de libertar, de transformar e de salvar. Então ele diz na sua palavra: se eu cerrar os céus, ou seja, se eu fechar os céus, e não houver chuva, o único que tem poder para isso é Deus. Todo poder é dele. Ou se ordenar aos gafanhotos que consumam a terra, ou se enviar a peste entre o meu povo. E já está aí. Nós podemos presenciar ou ver com nossos próprios olhos o que está acontecendo a nível mundial. Tempos atrás, houve uma tal de pandemia, que segundo a ciência, matou milhões de pessoas. Mas sabemos, amados irmãos e irmãs, que nada acontece nesta terra se não for da vontade de Deus. E nada acontece na tua vida, nada acontece em nossa vida se não for da vontade de Deus. Mas se acontecer o mal a uma pessoa, podemos atribuir este mal sobre a vontade de Deus? A própria Bíblia diz que o próprio Deus criou o homem para o dia do mal. Isto é, aquele homem ímpio que não quer saber da palavra de Deus. E quando a Bíblia se refere ao homem, a Bíblia se refere à humanidade. Homem, mulher, se refere à humanidade. Pregadores, pregadoras têm pregado acerca da palavra de Deus dia e noite, dia e noite. O mundo está vivendo num caos. Enfermidades, corrupção a céu aberto, crises e mais crises, doenças incuráveis, desamor, o homossexualismo tomando conta da humanidade, o lesbianismo tomando conta da humanidade, coisa que não se via há muitos anos atrás, não se via isto, hoje está escancaradamente. Está escancarado, não tem mais aquele pudor. Por que, irmãos e irmãs, está acontecendo isto? Olha por que está acontecendo isto. Cumprimento das Escrituras Sagradas. Além do cumprimento das Escrituras Sagradas, são provas iminentes da vinda súbita de Jesus para arrebatar a sua igreja. E quando eu falo em igreja, amados irmãos, e quando eu falo em igreja, amadas irmãs, não estou falando em placas denominacionais, porque placa denominacional não salva ninguém, placa Deus de Amor não salva ninguém, placa Assembleia de Deus não salva ninguém, placa Cristã do Brasil não salva ninguém, mas o que salva o homem, o que salva a mulher é a obediência à santa palavra do Senhor. Muitas estão firmadas em placas, em pastores, em dirigentes, enfim.
mas estão firmados nas placas, principalmente as portas largas, que pode tudo. Que pode se divorciar e casar novamente. Que pode adulterar, que pode viver na fornicação, que pode andar cheio de vaidade, cheio de pecado. Porque muitos pregadores no dia de hoje estão deixando de pregar a verdade da palavra de Deus, que é a santificação do corpo, da alma e do espírito. Estão deixando de pregar o verdadeiro evangelho de Cristo, estão deixando de pregar o evangelho da cruz. Por que eles estão deixando de pregar? Porque eles já não vivem mais a verdade da palavra. E o Senhor, a ira do Senhor tem sido derramada sobre a terra. Aí inventam desculpas, que é Covid, né? Que é pandemia. E o povo, irmãos, percebam que no começo da pandemia, o povo se ajoelhava e dava as mãos, e clamavam, e oravam. E cadê esse povo? Quantos que reclamavam que as igrejas estavam fechadas? Ah, faz tempinho que as igrejas abriram. Cadê o povo? Continuam na pandemia ainda. Continuo em casa ainda, mas bem-aventurados somos nós que estamos aqui nesta noite, prestando um culto a Deus na beleza da sua santidade, porque nós sabemos, amados irmãos e irmãs, que Jesus está aqui e que Ele é o único interessado em mudar a minha vida, em mudar a tua vida, em mudar a nossa vida. Ele é o único que tem esse poder. Porque Ele mesmo diz na sua palavra que todo poder é me dado no céu e na terra. E diz mais, que passará o céu, passará a terra, mas a minha palavra, Ele diz, a minha palavra jamais passará. Não passou. E não vai passar. E o Senhor diz para mim, diz para nós aqui nesta noite, e ser o meu povo. Povo de quem você é? Você é de quem, irmã? Você é de quem, irmão? Porque Ele diz, o próprio Deus está dizendo, através da sua santa palavra, dizendo, esse é o meu povo, que se chama pelo meu nome. Está vendo? Esse é o meu povo. Então Ele está falando, você, irmã, você, irmão, nós, este povo, que se chama pelo meu nome, se humilhar. E orar. E buscar a minha face. E se arrepender dos seus maus caminhos. Então, eu ouvirei dos céus. E perdoarei os seus pecados. E sararei a sua terra. Está vendo, irmãos? Está vendo, irmãs? Que nós temos um nome a zelar, nós temos um ministério a zelar. Que nome é este? O nome de Deus, o nome de Jesus, porque você não faz parte do mundo. Nós não fazemos parte do mundo, mas nós fazemos parte sim de Jesus. Quem faz parte de Jesus, levante as mãos nesta noite e dá glória a Deus. Então o Senhor diz
O próprio Deus diz na sua palavra: esse é o meu povo. Ó, esse é o meu povo, que se chama pelo meu nome. Olha a responsabilidade que nós temos. Olha a responsabilidade que nós temos acerca do verdadeiro Evangelho de Cristo, porque ele diz: esse é o meu povo, que se chama pelo meu nome. Porque se a irmã andar de qualquer jeito, o que vão falar da irmã? Olha, a fulana de tal está daquele jeito. Não vão falar. Olha como é que está a crente da Deus de amor. Olha a crente da Deus de amor, cortando o cabelo, pintando as unhas, usando calça comprida, ou usando saia curta, né, irmã? Você está escandalizando. Você não está escandalizando você está escandalizando o verdadeiro Evangelho de Cristo. Porque se você não sabia, a partir de hoje você está sabendo que você não é chamado pelo teu nome, mas você é chamado pelo nome de Jesus, pelo nome de Deus, porque ele diz: e se o meu povo, que se chama pelo meu nome, e se o meu povo, que se chama pelo meu nome, se humilhar, e orar, e buscar a minha face, e se converter dos seus maus caminhos. Por que se converter dos seus maus caminhos? Aquela mulher que falava palavrão, não fala mais. Aquela mulher que gostava de vaidade, de pintura, de brinco, de correnta no pescoço, ela já não usa mais. Por quê? Porque ela faz parte do corpo de Cristo. Ela faz parte de Jesus. Ela não vai usar mais salto alto. Ela não vai mais usar roupa colada no corpo. Não vai viver o dia a dia cometendo lascívia, tanto na casa, no trabalho, na igreja, onde ela colocar a planta do seu pé. Não, ela não vai viver cometendo esse tipo de pecado. Sabe por quê, meu irmão, minha irmã? Porque ela faz parte do Evangelho de Cristo, e ela vive o Evangelho de Cristo, porque ela não vive mais nela, mas é Deus que vive nela. É a mesma coisa, irmão. Vivia falando na gíria, qualquer coisa falava palavrão, adulterava, fornicava, enganava o seu próximo, ficava devendo para o seu próximo, mas agora não. Agora ele não faz parte mais do mundo, mas ele faz parte de Cristo. Ele é o discípulo de Jesus aqui na terra. Não usa mais as costeletones exageradas, não corta o cabelo na moda, não vive mais no pecado. Mas nós sabemos que muitos deles estão deixando o pecado entrar na sua vida. Estão deixando o pecado entrar no seu coração. E que não estão tirando mais do pecado de dentro da igreja, mas estão trazendo o pecado para dentro da igreja. Mas eu digo para o meu irmão e minha irmã: ai dele, ai dela, que naquele dia eles terão que dar conta diante de Deus. Deus não terá ninguém por inocente naquele dia. Nenhum de nós que estamos aqui nesta noite, o Senhor dará por inocente. Por quê? Porque se você até então não ouviu a verdade da palavra de Deus, nesta noite você está ouvindo a verdade genuína da palavra de Deus.
E a palavra de Deus é a única que liberta o homem. A palavra de Deus é a única que liberta a mulher. Porque outrora, irmãos, outrora eu estava no mundo e no pecado. Fumava, bebia, jogava e fazia tantas coisas que desagradavam a Deus. Mas, um dia, eu tive um real encontro com Deus. Isso porque meus pais eram crentes. Isso porque meus pais eram da igreja pentecostal Deus e Amor. Mas eu não queria saber de Jesus. Porque eu achava que ser crente era para velho. Usar terno e gravata era para velho. E eu, novo, eu não queria saber de Jesus. Muitos livramentos Deus me deu. Não queria saber, principalmente, quando se ouvia a voz do missionário, do saudoso missionário Davi Miranda, pregando na antiga Rádio Tupi de Curitiba. Não gostava. Porque eu achava que gritava muito. Mas, através da oração da minha saudosa mamãe, a oração do meu saudoso papai, eu estou aqui nesta noite para falar de Jesus, para pregar o que eu aprendi desde pequeno, que eu aprendi através das pregações do saudoso missionário Davi Miranda, que pregava a verdade da palavra de Deus. Muitos não gostavam, até eu mesmo não gostava, mas quando eu aceitei Jesus como meu único e suficiente Salvador, eu aprendi, amados irmãos e irmãs, que nós devemos viver a verdade da palavra de Deus. Porque a palavra de Deus, ela diz, João 8,32, então conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. E se eu nesta noite não pregar a verdade, como que você vai sair sabendo da verdade aqui nesta noite? Como? Se eu chegar aqui, assumir o altar, e ficar de barabaia do começo ao fim, você vai sair pior do que você entrou. Cheio de dúvidas, cheios de interrogações na tua cabeça, na tua mente, no teu coração. E se eu ficar pulando, sapateando, e dando de dedo na irmã, profetizando, e dando de dedo no irmão, e deixando do altar, e falar que Jesus que Deus mandou falar isso, que Deus vai te dar isso, que Deus vai te dar aquilo. Não, irmãos! Isto não é o verdadeiro evangelho de Cristo. Porque a palavra de Deus, ela diz bem clara, ai daquela que disse que eu falei, sendo que eu não falei. Está cheio de profetadas no nosso dia e no nosso meio. Mas vamos nos ater, irmãos, vamos nos ater, quando assumirmos o altar, pregar Bíblia para o povo. Pregar a palavra de Deus para o povo, para que o povo, irmãos, venham a entender e compreender, irmãos, que sem a santificação, ninguém verá a Deus. Não importa, irmão, não importa, irmã, o que você faz ou deixa de fazer. Mas o que importa, irmão, é você abrir o teu coração e entregar a tua alma para Jesus e dizer para Jesus, a partir de hoje eu quero fazer parte do povo teu. A partir de hoje eu quero fazer parte do teu povo. Por isso que o Senhor diz na sua santa palavra, e que se este povo que se chama pelo meu nome se humilhar, orar e buscar a minha face e se arrepender dos seus maus caminhos, então eu ouvirei dos céus, perdoarei os seus pecados e sararei a sua terra. E sararei as tuas enfermidades. As tuas enfermidades. E é só Jesus. É só Jesus que pode sarar as tuas enfermidades.
mas para Ele sarar tuas enfermidades. Você não pode ficar preocupada com o término do culto. Que hora que vai terminar o culto? Quem é o pregador? Não. Se preocupe em ouvir a palavra de Deus. Se preocupe em se alimentar de Jesus. É lógico que muitos gostariam daquele pregador, muitos gostam daquele pregador que pula, sapateia, e faz a igreja rir, e faz a igreja delirar. Não! Aquilo não é o evangelho de Cristo. Aquilo são heresias. Aqui não é lugar de nós rirmos. Aqui é lugar de nós chorarmos. Aqui é lugar de nós colocar o nosso rosto no pó, para que talvez haja esperança. Para que talvez haja esperança. Porque se eu falar para o meu irmão, se eu falar para a minha irmã, que nenhum de nós que estamos aqui, merecíamos estar aqui. Você merecia estar aqui, irmã? Você merecia estar aqui, irmão? Nenhum de nós merecíamos. Porque somos pecadores. Pecamos em obras, pecamos em ação, pecamos em palavras, pecamos em pensamento. Então não seríamos merecedores de estarmos aqui. Mas então por que nós estamos aqui? Por que nós estamos aqui? Por que você está aqui nesta noite, irmã? Por que você está aqui nesta noite, irmão? Se não somos merecedores. Se nós estamos aqui, é porque o amor de Jesus, o amor de Deus, é por causa do amor de Deus que nós estamos aqui. Porque João 3,16, ele diz na sua santa palavra, porque Deus amou o mundo de tal maneira. Porque Deus amou o mundo de tal maneira. Esse mundo não é um mundanismo pecaminoso que nós estamos vendo no dia a dia. Mundo, ser humano. Mundo, ser humano. Porque Deus amou o homem. Porque Deus amou a mulher de tal maneira. Porque Deus nos amou de tal maneira que deu o seu único filho. Seu único filho. Por mim, por nós. Para que ele perecesse, mesmo não tendo pecado. Para que ele perecesse lá na cruz do Calvário. Para te dar, ou para nos dar o direito de estarmos aqui nesta noite, ouvindo a sua santa palavra. Porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito para todo aquele, para toda aquela que nele crer, não pereça, mas tenha a vida eterna. E no versículo 17, ele diz, porque Deus enviou seu Filho ao mundo, não para condenar o mundo, não para condenar você, meu irmão, não para condenar você, minha irmã, mas para que o mundo fosse salvo por ele, mas para que nós fôssemos salvos por ele. E será salvo somente aquela que aceitá-lo como seu único e suficiente Salvador, para que o Espírito Santo de Deus convença ele, convença ela, que são pecadores e que necessitam de mudança de vida, para que necessitem viver uma vida em novidade de vida na presença do Senhor. Então o Senhor Jesus diz, irmãos e irmãs, agora estarão abertos os meus olhos e atento
os meus ouvidos a oração que se fizer neste lugar. E agora estarão abertos os meus olhos e atento os meus ouvidos à oração que se fizer neste lugar. Que coisa tremenda, que coisa poderosa. É a palavra de Jesus, é a palavra de Deus que está sendo pregado aqui nesta noite. Amados irmãos e irmãs, não vamos deixar de viver a palavra do Senhor. Porque a palavra de Deus diz, amados irmãos e irmãs, irmãs e irmãos, a palavra de Deus diz: eis que a mão do Senhor não está encolhida, para que não possa salvar, e nem os seus ouvidos agravados, para não poder ouvir, mas as vossas iniquidades fazem divisão entre vós e o vosso Deus, e os vossos pecados encobrem o seu rosto de vós, para que não vos ouça. Está vendo? Você não está nem aí para a palavra de Deus nessa noite. Você não está nem aí para a palavra de Deus nessa noite. Você deveria estar atento à palavra de Deus. Você deveria estar atento à palavra de Deus. Está vendo o que Deus está falando para você? Está vendo o que Deus está falando com a gente aqui nesta noite? Então muitos estão com o pensamento lá, não se sabe aonde. E aí você vai participar da ceia mesmo assim? E você vai participar da ceia mesmo assim? Você acha que o pregador está falando dele mesmo? Não, eu não sei pregar. Eu apenas sei, amados irmãos e irmãs, em obedecer a Deus e entregar o recado que Deus quer para a igreja. Essa é a minha obrigação como pregador. Essa é a minha obrigação, essa é a minha atribuição que Deus me deu. Ser um verdadeiro atalaia. Não é falso pregador e falsos médicos que só sabem enganar o povo. Não, eu vim aqui nesta noite para pregar a verdade da palavra de Deus. Você já se humilhou hoje? Você já orou hoje? Você já buscou a face de Deus hoje? Irmãos, o povo perece. O povo está perecendo por não conhecer as Escrituras e nem tampouco o poder de Deus. É isso que está acontecendo nas igrejas, e aqui não é diferente. Na Deus é Amor não é diferente, não está diferente não. Mas bem-aventurado é aquela que quando coloca a planta dos seus pés dentro da igreja do Senhor, se volta somente para Jesus, autor e consumador da nossa fé, e dizer para Jesus: Senhor, eu estou aqui, Senhor, eu estou aqui, fala que o teu servo ouve, fala que a tua serva ouve. É difícil explicar para a igreja, é difícil a igreja entender que é Jesus que está falando conosco aqui agora. É difícil, irmãos, é difícil, irmãs. Não, mas é difícil ouvir. É difícil ouvir, é difícil querer entender que é Jesus que está falando conosco aqui nesta noite. Mas é Jesus. A Bíblia é a verdade. A palavra de Deus é a verdade. Então nós temos que examinar a nós mesmos. Temos que examinar a nós mesmos, para que não venhamos a perecer. Porque agora escolhi e santifiquei esta casa. Que casa é esta? Eu não estou falando dessas paredes. Esta casa que Jesus está falando é o teu coração. Esta casa que Jesus está falando é o nosso coração.
Jesus não tem compromisso com essas paredes, não. Jesus tem compromisso com você, minha irmã. Jesus tem compromisso com você, meu irmão. Jesus tem compromisso conosco. Então ele diz: porque agora escolhi e santifiquei esta casa. Para quê? O meu nome esteja nela perpetuamente. E nela estarão fixos os meus olhos e o meu coração todos os dias. Porque agora escolhi este lugar. Porque agora escolhi este lugar. E santifiquei esta casa, para que o meu nome esteja nela perpetuamente, ou seja, para sempre. Para a eternidade. E nela estarão fixos os meus olhos e o meu coração todos os dias, todas as noites, todas as tardes. Então não adianta, meu irmão, não adianta, minha irmã, você se achar que você manda em você mesmo. Não. Nós temos um dono. E este dono chama-se Jesus. Chama-se Deus. Então vamos andar nele. Vamos andar conforme aquilo que nós aprendemos. Não esqueça desta lei. Não esqueça desta palavra. Porque ela é a única. Ela é a única que pode te salvar. Que Deus abençoe os irmãos. Que Deus abençoe os irmãos